Meu nome é Thiago, tenho 45 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 23 anos. Eu trabalhava em uma fábrica de materiais de construção quando algo terrível aconteceu. Estava dirigindo uma empilhadeira que transportava sacos de cimento. Assim que cheguei no local para colocá-los no chão, o braço da empilhadeira emperrou. Não ia nem para baixo e nem para cima. Eu então desci do veículo e fui ver o que poderia ter acontecido. Notei que um parafuso havia escapado e se prendido no braço da empilhadeira. Esse era o motivo dela não subir e nem descer. Tentei de todas as formas possíveis tirar aquele parafuso, mas não consegui. Decidi fazer força com os pés. Sentei no chão e com meus 2 pés comecei a chutar aquele parafuso que tinha aproximadamente uns 10 centímetros. Ele não era pequeno. Depois de alguns minutos tentando, consegui tirá-lo, porém, o pior aconteceu. O braço da empilhadeira, com todos aqueles sacos de cimento que estavam na plataforma, caiu em cima das minhas 2 pernas. A dor foi tanta que acabei entrando em choque e fui direto para o hospital. Algum tempo depois eu acordei. O médico disse que eu havia desmaiado. Assim que lembrei do ocorrido, olhei para as minhas pernas e elas estavam enfaixadas. Entrei em desespero e comecei a perguntar o que tinha acontecido com elas. O médico então me acalmou, dizendo que eu havia quebrado as 2 pernas, porém não havia quase nenhuma fratura exposta. Eu ia ficar bem, mas precisava ficar internado por pelo menos uns 10 dias antes de voltar para casa e finalizar a recuperação. Sem demora, ele perguntou quem poderia ficar comigo no quarto durante esses dias para ajudar na minha recuperação. Eu não tinha quase nenhuma família. Minha avó foi a única que sobrou. Sabia que se eu pedisse, ela viria na hora. Então disse isso ao médico, que ligou para ela imediatamente. Algumas horas depois, ela chegou no quarto toda preocupada, perguntando o que havia acontecido, e eu contei tudo. Eu tinha um carinho muito grande pela minha avó. Ela era como uma mãe para mim. Infelizmente, meus pais morreram em um acidente de carro quando eu era criança. Desde então, minha avó tem cuidado de mim. Os dias foram passando e ela ficava comigo durante o dia e ia embora à noite. Foi assim durante os 10 dias em que fiquei internado. Em uma noite, eu acordei e vi algo muito estranho. Vi minha avó passando no corredor do hospital. Eu tinha certeza de que era ela. Apesar de estar um pouco escuro, não tinha como me confundir. Então eu gritei por ela, mas não me respondeu. Logo uma enfermeira entrou no quarto e disse para eu fazer silêncio e respeitar os outros pacientes. Depois disso eu virei para o lado e dormi. Não sei se foi um sonho, mas para mim pareceu muito real. Na manhã seguinte, assim que ela chegou, eu perguntei sobre o que tinha visto durante a noite, e ela negou. Disse que não estava no hospital. Tinha ido embora. Então eu resolvi esquecer esse assunto. O tempo passou e no dia de eu receber alta, minha avó não apareceu. Eu achei aquilo muito estranho, já que ela não disse nada sobre não vir me acompanhar. Antes de deixar o quarto no dia anterior, apenas disse que me amava e se despediu com um adeus. Ela nunca havia se despedido assim. O pior é que eu precisava dela. Estava na cadeira de rodas ainda. Assim que deixei a sala, o médico me chamou em um canto e contou algo traumatizante, que jamais eu vou esquecer. Ele disse: "Thiago, eu não tenho uma notícia boa para te dar.
Era para eu ter te contado antes, mas no seu estado, achei melhor você se recuperar primeiro. No dia em que você sofreu o acidente, eu liguei para sua avó vir ficar com você. No caminho, ela foi atravessar uma faixa de pedestres e acabou sendo atropelada por um carro. Nós trouxemos ela direto para cá e, por coincidência, a colocamos no quarto ao lado do seu. Porém, ela não estava reagindo. Ficou em estado vegetativo por 10 dias e faleceu ontem à tarde. Eu sinto muito. Ele só poderia estar brincando comigo. Não estava entendendo nada. Um arrepio percorreu meu corpo, pois minha avó ficou comigo durante 10 dias naquele quarto de hospital, e eu a vi caminhando à noite pelo corredor. Da minha cama eu a vi passar. Não era possível. Questionei o médico se ele não tinha visto uma senhora no quarto comigo, pois diversas vezes em que foi me examinar, ela estava lá. Mas ele negou e mostrou a ficha de visitas. Não havia nenhum registro. Depois de muito tempo eu entendi. Minha avó não deixou esse mundo por completo, até ver que seu neto estava bem. Mesmo estando praticamente morta, ela não me abandonou nem por um minuto.